No coração do Vaticano, as paredes milenares da Basílica de São Pedro testemunham um dos capítulos mais tensos do catolicismo contemporâneo. Neste exato momento, a Igreja Católica vive um episódio que é, ao mesmo tempo, a repetição e a permanência de uma ferida antiga. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X, um dos grupos tradicionalistas mais conhecidos do catolicismo, ordenou 4 novos bispos sem autorização do Papa e contra a vontade do pontífice. Gesto que, segundo o direito canônico, provoca a excomunhão automática. Para entender por que isso está acontecendo de novo, quase 40 anos depois do primeiro rompimento, é preciso voltar aos anos 1960 e a um dos eventos mais transformadores da história recente da Igreja, o Concílio Vaticano II. Entre 1962 e 1965, ocorreu o Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII. Teve como objetivo, segundo seu discurso de abertura, preservar a doutrina cristã ao mesmo tempo em que a Igreja se abria às novas condições do mundo moderno. Anos depois, o Papa Paulo VI deixou claro que o legado do concílio não estava no evento em si, mas nos documentos que ele produziu. O concílio deixa para a Igreja o que realizou, ou seja, a si mesmo. O concílio não nos obriga a olhar para trás, para o ato da sua celebração. Pelo contrário, obriga-nos a olhar para a herança que nos deixou, que está presente e perdurará no futuro. Entre os documentos, a Sacrosanctum Concilium tratou da reforma litúrgica, permitindo que a missa passasse a ser celebrada também nas línguas locais. A Lumen Gentium definiu a natureza da Igreja e o papel dos bispos em comunhão com o Papa. Já a Nostra Aetate abriu o diálogo da Igreja com outras religiões, o chamado diálogo interreligioso. Para uma parcela do clero, essas mudanças soaram como uma ruptura perigosa com séculos de doutrina. É nesse contexto que surge a figura central dessa história. Dom Marcel Lefebvre, arcebispo francês que havia atuado como missionário na África. Ocupava posições de destaque na hierarquia católica antes do concílio e foi um dos responsáveis por prepará-lo. Lefebvre via nas reformas do Vaticano II, especialmente nas mudanças litúrgicas, no ecumenismo e na liberdade religiosa, uma traição à tradição da Igreja. Definiu as reformas conciliares como novidades destruidoras da Igreja, declarando por escrito sua rejeição a Roma, que chamou de neomodernista. Em 1970, ele fundou em Aachen, na Suíça, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, com o objetivo de formar padres fiéis à doutrina pré-conciliar e à missa tridentina, também chamada de missa tradicional, que é basicamente a celebração litúrgica do rito romano em latim, oficializada após o Concílio de Trento em 1570. Nela, o padre e a assembleia rezam voltados para o altar, postura litúrgica cristã conhecida como ad orientem, do latim para o oriente, geralmente para o leste, onde o sol nasce. Isso simboliza a espera pelo retorno de Cristo. Durante quase 2 décadas, a relação entre Lefebvre e o Vaticano foi de tensão crescente, mas ainda dentro de certos limites de negociação. Esse equilíbrio se rompeu em 1988. Preocupado com o que considerava a morte iminente de sua obra caso não houvesse sucessores, Lefebvre decidiu sagrar 4 novos bispos sem o consentimento do Papa João Paulo II. Esse é o ato que, segundo o direito canônico, configura um cisma, uma ruptura formal de comunhão com a Santa Sé. O Vaticano respondeu declarando a excomunhão de Lefebvre e dos bispos consagrados, e a Fraternidade São Pio X passou a existir, na prática, fora da estrutura oficial da Igreja Católica, embora continuasse a se considerar plenamente católica. A excomunhão é a penalidade espiritual mais severa da Igreja Católica. Trata-se de uma medida eclesiástica que exclui o fiel da participação nos sacramentos e do convívio comunitário da Igreja.
O termo em latim significa aquele que está fora da comunidade. O excomungado fica proibido de receber ou administrar os sacramentos, como a Eucaristia e a confissão, e de exercer cargos ou ministérios eclesiásticos. As causas dessa cisão, portanto, não são superficiais. Elas tocam no coração de como a Igreja entende a si mesma atualmente. De um lado, a fraternidade rejeita partes centrais do Concílio Vaticano II. Do outro lado, a Santa Sé sustenta que essas reformas são parte legítima do magistério da Igreja, fruto de um concílio ecumênico com a mesma autoridade dos anteriores. As consequências desse racha se estenderam por décadas e moldaram todo o universo do tradicionalismo católico. Em 2009, o Papa Bento XVI, num gesto de aproximação, decidiu retirar a excomunhão dos 4 bispos sagrados em 1988, embora isso não tenha significado o retorno pleno da fraternidade à comunhão com Roma, já que questões doutrinárias e disciplinares continuavam em aberto. Desde então, sucessivos pontífices mantiveram canais de diálogo com a fraternidade, tentando, sem sucesso completo, encontrar um caminho de reconciliação que respeitasse tanto a autoridade do concílio quanto a sensibilidade litúrgica desses grupos. Durante o pontificado do Papa Francisco, por exemplo, o Vaticano passou a reconhecer a validade dos casamentos celebrados por padres da fraternidade e autorizou que eles ouvissem confissões mesmo com o grupo permanecendo em situação irregular. E é exatamente esse diálogo inacabado que explica a crise que estoura agora em 2026. A Fraternidade anunciou em fevereiro deste ano a intenção de consagrar novos bispos sem mandato papal, alegando que a Santa Sé não teria respondido de forma satisfatória aos seus pedidos de manter contatos entre a Fraternidade São Pio X e a Santa Sé, com o objetivo de evitar rupturas ou soluções unilaterais em relação às questões que surgiram. O cardeal Víctor Manuel Fernandes, à frente do Dicastério para a Doutrina da Fé, tentou uma solução, propondo esclarecimentos sobre os textos do Vaticano II, mas sem abrir mão de nenhum ponto essencial das reformas conciliares, proposta rejeitada pela Fraternidade. Diante do impasse, 2 dias antes das sagrações, o próprio Papa Leão XIV escreveu pessoalmente ao superior-geral da Fraternidade, Padre David Pagliarani, num apelo emocionado para que reconsiderasse a decisão, alertando que o ato cismático privaria os fiéis ligados à fraternidade do acesso pleno e regular aos sacramentos da Igreja. Reconsiderai, escreveu Leão XIV. O documento está datado de 29 de junho. A escolha da data carrega um simbolismo para os católicos que celebram nesse dia São Pedro, considerado, segundo a tradição católica, o primeiro Papa. O apelo não foi suficiente. No dia 1º de julho de 2026, os bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, Alfonso de Galareta e Bernard Felay, realizaram as ordenações dos agora bispos recém-consagrados, Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinzinet de Sivry e Marc Hanapia, repetindo quase 3 décadas depois o mesmo gesto de 1988. Em nota assinada pelo cardeal prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o ato foi definido como de natureza cismática. Abre aspas. O decreto do antigo Santo Ofício estabelece que, ao realizar a consagração, tanto os consagrantes quanto os consagrados incorreram na excomunhão prevista pelo direito canônico. Fecha aspas. Trata-se da conclusão que chega 24 horas após a solene cerimônia celebrada em Ecan, na Suíça, na manhã de 1º de julho de 2026. Mas por que isso importa para toda a comunidade católica mundial? Essa crise expõe uma tensão que atravessa a Igreja desde os anos 1960 e novamente levanta a pergunta: até que ponto a tradição pode ou deve se adaptar aos tempos modernos sem perder sua identidade?
A Fraternidade São Pio X, com aproximadamente 600 mil fiéis e centenas de sacerdotes espalhados por dezenas de países, tornou-se o símbolo mais visível dessa pergunta. Cada nova rodada de diálogo fracassado, cada nova excomunhão, reabre o debate sobre os limites da unidade católica e sobre até onde a Igreja está disposta a ir para manter dentro de si vozes que discordam profundamente das reformas que a definiram. O que aconteceu com a Fraternidade São Pio X já teve um paralelo direto no Brasil, mas o caso teve um desfecho diferente. Na Diocese de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, um grupo de padres formados por Dom Antônio de Castro Maia também resistiu às mudanças do Concílio Vaticano II. Dom Antônio era próximo de Lefebvre desde o próprio concílio. Os dois se tornaram lideranças do grupo de bispos mais resistentes às reformas aprovadas ali. Quando o bispo seguinte de Campos, Dom Carlos Alberto Navarro, passou a restringir a missa tradicional e afastar esses padres de suas paróquias, eles se organizaram na União Sacerdotal São João Maria Vianney, também em situação irregular com Roma. Em 1988, Dom Antônio participou diretamente da consagração dos 4 bispos ao lado de Lefebvre e também foi excomungado por isso. Anos depois, dentro da própria União Sacerdotal, um novo bispo, Dom Licínio Rangel, foi consagrado por bispos que haviam sido sagrados naquele episódio de 1988. A justificativa usada foi idêntica à da fraternidade. Um estado de necessidade para garantir a continuidade do grupo. Em entrevista exclusiva a Brasil Paralelo, o Monsenhor Jonas dos Santos Lisboa, sacerdote da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney, comentou sobre a diferença central entre o caso brasileiro e o da Fraternidade São Pio X. Então, Dom Antônio reconheceu, escreveu uma carta pedindo ao Papa João Paulo II perdão por ter participado das sagrações, pedindo o levantamento da excomunhão. Mas um dos padres que o acompanhavam, que ainda tinha aquele pensamento de que o Concílio Vaticano II era modernista, que, enfim, ele ainda contestava a autoridade do Papa, ele pegou esta carta, rasgou e jogou no lixo. Esse padre permite que a gente fale quem é, que é o padre Hélio Rosa, que fez um juramento dizendo da existência dessa carta e do ato que ele fez. Ele chora profundamente este ato dele. Então, acho que diante de Deus, Dom Antônio foi certamente redimido deste pecado por ter feito este ato de humildade e reconhecimento. O contrário de Dom Lefebvre, que permaneceu até o fim nesta situação e morrendo como excomungado. O caminho de volta levou 14 anos. Em 2002, os padres da União Sacerdotal aceitaram os termos propostos por Roma, reconhecendo o Papa e o Concílio Vaticano II. Em troca, João Paulo II retirou a excomunhão e criou a Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney, perdoando Dom Licínio Rangel e dando-lhe um sucessor, além do direito de celebrar a missa tradicional não como concessão, mas como rito próprio, permanecendo dali em diante em plena comunhão com a Igreja. Hoje, a administração apostólica conta com território, paróquias próprias para seus fiéis e um seminário para a formação de seus sacerdotes. Além disso, atende diversas igrejas e grupos de fiéis em todo o Brasil, a pedido dos bispos locais. Para o Monsenhor Jonas, essa é a diferença central entre o caso brasileiro e o da Fraternidade São Pio X. A Brasil Paralelo já realizou vários documentários que tratam da fé e da religião, como o original O Papa que Venceu o Comunismo, sobre uma das figuras mais populares e influentes do século XX. Outro Papa que se destacou pela sua luta em favor dos valores humanos foi São João Paulo II,
de nome Karol Wojtyła, uma das figuras mais populares e influentes do século XX. Numa época em que o mundo se dividia em dois, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco comunista liderado pela União Soviética, o Papa mostrou que a fé é capaz de unir e pacificar o mundo. A Brasil Paralelo foi até a Polônia para investigar a história do Papa que venceu o comunismo. Mais um documentário original BP, já disponível no nosso streaming. Para você ter acesso a essa e a mais de 100 outras produções inéditas, estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós: o plano mensal da Brasil Paralelo. Basta clicar no link da descrição ou apontar a câmera do celular para o QR Code na tela e clicar no plano que preferir. Desbloqueie todo o nosso catálogo religioso, que inclui produções como filmes Luta pela Fé, a história do Padre Stu e Paulo, apóstolo de Cristo, cursos completos como Vida de Cristo e Entre Anjos e Demônios, além da primeira ficção original da BP, Oficina do Diabo. Sua assinatura é o que nos permite continuar contando essas histórias que elevam a alma e resgatam os bons valores. Torne-se um membro da Brasil Paralelo e garanta todas essas produções hoje mesmo.